Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, de modo especial hoje, caros jovens, a igreja no Brasil hoje celebra e reza e agradece a vocês, jovens, que não são somente o futuro da igreja, mas hão e há de ser e são o presente. Se vocês forem o futuro da igreja, a igreja será sempre velha, como a juventude passa. Por isso vocês devem ser igreja hoje e não somente amanhã. É importante nós entendermos sempre o contexto da palavra de Jesus para que nós possamos trazer para nós. E para quem ele se destina. O destinatário está muito claro. Algumas pessoas se confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Tem gente que ele é a justiça. Ele é o parâmetro do certo e do errado, da vida feliz e da vida triste. E ele adquiriu isso por quê? Talvez pela sua inteligência, pelos seus estudos, pela sua própria vida. Ele é a referência. E a partir dele, então, ele começa a olhar as pessoas ao seu redor. E ele vai podendo dizer quem é melhor, quem é pior, quem está certo, quem está errado. O parâmetro, ele. Essa pessoa, em outras palavras, é uma pessoa rica. Por isso que o rico dificilmente entra no reino dos céus. Se não se tornar pobre, não adianta. E Jesus coloca aqui um exemplo, uma parábola de um fariseu e de um cobrador de impostos. Que vou trazer aqui, pegar a juventude, um jovem do grupo de jovens, que vem à igreja todo domingo, que toca teclado, que toca aqui. E um jovem que acabou de chegar hoje, né? Ele veio hoje aqui da missa, está meio ainda sob os efeitos da droga, está meio chapado, um cara meio torto na vida. E os dois vieram para fazer a sua oração. O tecladista, cheio de si, piedoso, um homem temente a Deus, e começa a tocar, louvando a Deus, bendizendo a Deus com os seus dons, seus talentos. E daqui a pouco ele fala: Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Cara, Deus, como eu sou bom, Senhor Deus. Cara, eu toco muito. Nossa, mas Deus, além disso, ele olha para aquele lado, aquele jovem todo perdido. Senhor, eu sou bom demais. Olha para a namorada dele e diz: minha filha, é difícil encontrar alguém como eu, tá? Cara bom, é igrejeiro, um cara de família. Olha o que você poderia ter escolhido. Olha onde você podia ter parado.
com aquele lá. Estaria na boca de fumo agora, estaria talvez no hospital, levando glicose para ele. Deus, eu sou bom. Esse tipo de pessoa, o fariseu, quem era o fariseu? Senão um religioso, um judeu religioso temente a Deus. Embora muito facilmente já caiu em nosso comentário, nossa vida, nossa, você é um farisaico, como uma pessoa realmente negativa, uma pessoa de coração duro, uma pessoa que não se abre. Mas na sua origem, o fariseu é um homem de Deus. Na verdade, trazendo para o dia de hoje, somos nós. Somos nós aqui de comunidade que viemos à igreja e rezamos. Por outro lado, o cobrador de impostos, qual é essa figura para o povo judeu? O povo judeu, que era um povo chamado israelita, povo hebreu, todo esse povo, eles já foram no passado um grande povo e tinham um rei. Só que eles, com o passar do tempo, foram colonizados. E desde a primeira colonização, o povo judeu perdeu a sua identidade e viveu no seu sofrimento. Babilônicos, os sírios, os gregos, até os romanos. E o sonho dos judeus era ter o quê? Uma pátria. Uma pátria. Que isso aconteceu somente em 1947. O cobrador de impostos é aquele que ninguém gosta de cobrador de impostos, né, gente? Ninguém gosta. Mas para o judeu era pior, porque eu estava pagando imposto para alguém que me dominava. E eu queria a liberdade. Eu queria e quero a liberdade. E quem me cobra, eu estou pagando, estou legitimando a minha prisão. Eu legitimo a minha prisão, que eu vou continuar. E essa pessoa, ela que me faz cada vez mais ser preso e não ser liberto como nação. Então, o cobrador de impostos é a pior tipo de pessoa. É um pecador público, que nós sabemos que realmente, por um lado, não presta, não nos ajuda. São essas pessoas que se aproximam, então, diante de Deus no templo, para fazer a sua oração. Abra um parênteses. Lembra da semana passada, no Evangelho, Jesus falava da insistência e da necessidade de orar. E eu colocava para vocês por que devemos rezar. 2 motivos. Primeiro, para ajudar nas batalhas da vida, nós temos a força divina. E a segunda, para que não deixasse que o nosso coração se contaminasse pelas injustiças do mundo. Eu preciso orar. Quem ora, quem tem uma vida de oração, é essa pessoa que vence mais facilmente e o seu coração não se torna um coração de pedra. Fecha parênteses. Aqui então hoje, continuando o evangelho de semana passada, Jesus mostra para nós qual é o nosso modo, como devemos nos comportar diante de Deus. Já que a oração é o nosso diálogo com Deus, como deve ser a minha forma de orar? E ele então traz esses 2 exemplos, do religioso e do pecador. E aqui, meus irmãos, o religioso que somos nós, muito facilmente podemos cair num grande pecado. A gente está servindo, a gente está vindo, de repente, cara, eu sou bom. Esse cara sou eu. E eu começo a achar que realmente eu me torno a referência. Olha que interessante, a oração do fariseu. Ele começa a orar a Deus. Ele começa primeiro a olhar para Deus. Ele olha para o Senhor e diz o seguinte: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ok, tranquilo. Ele reconhece que não é como outros homens. Não sou ladrão, não sou desonesto, não sou adúltero. Ele começa a olhar, Senhor, ó, graças, eu não tenho, eu sou fiel, eu sou honesto, eu vivo a minha vida íntegra. Mas daqui a pouco, quando ele percebe isso, cara, realmente, ele começa então a olhar para baixo, para si. E ele tira o olhar de Deus e olha para ele. E quando ele começa a olhar para ele, percebe o quanto ele é bom, e começa a se tornar referência para o outro. Aquele lá é pior, porque eu sou melhor.
E começa a diminuir a vida do outro, porque ele se torna a referência. Quem tira o olhar de Deus, olha para si ou para alguém. Quem tira o olhar de Deus se torna juiz de si mesmo. A referência passa a ser ele. Se eu não tenho a Deus como meu Senhor, eu me torno Senhor de mim mesmo. Muito facilmente. E mesmo nós que podemos ter a Deus como Senhor, também podemos nos perder, achar que aquilo que nós fazemos é fruto de nosso esforço meramente. Gente, se você é fiel, se você é honesto, não faz mais nada do que a sua obrigação. Não venha ganhar vantagem por causa disso. E se você tem condições de ter uma fé íntegra e o outro não tem, não te dá o direito de você se sentir maior do que o outro. Pelo contrário. O fato de nós termos fé e vivenciarmos na casa de Deus não deve ser para nós motivo de vanglória para nossa. São Paulo, na leitura segunda que nós ouvimos hoje, olha só que interessante. Essa leitura acontece no final da vida de São Paulo, e da próxima a morrer. Ele diz: combati o bom combate. A nossa vida é um combate, o bom combate. Nossa vida é assim. Completei a corrida, guardei a fé. São Paulo foi maltratado, apedrejado, náufrago, roubado, tudo você pensar. Mas ainda assim ele permaneceu firme, guardou a fé até o fim. Ele poderia dizer agora: muito bem, Paulo, descansa, come e dorme, porque você é bom. O que ele fala no final? O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. São Paulo percebe que tudo que Deus fez nele não é mérito dele, é de Deus. Você pode ter uma boa vida, você pode ter um carro, o que seja, você pode ter conquistado muita coisa na sua vida. Cuidado para não bater no peito e dizer: cara, você é bom. E se você não tem a Deus como Senhor, você se torna Senhor de você mesmo. E quem torna Senhor de si mesmo, segundo o Evangelho de hoje, meu filho, você pode rezar à vontade que não chega, não passa desse teto. Deus não ouve a todos, não? Não. Ah, mas Deus discrimina? Não. Deus não discrimina ninguém. A leitura primeira para nós é muito clara. Diz aqui: o Senhor não, é um juiz que não faz discriminação de pessoa. Para todo mundo, tem sol, tem dia, tem noite, está aí. Para pecador e para santo, para preto e para branco, para pobre e para rico, todo mundo vive na mesma condição. Só que Deus escuta só pobre. Só pobre. Quem não é pobre, não adianta, não chega, pode gritar, não passa do teto. Mas por quê? Porque só o pobre toca o coração de Deus. Que pobreza é essa? Qual é essa pobreza? O Salmo diz para nós também sobre isso. Ele volta a face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias liberta. Um dia na nossa vida, um dia pode acontecer, todos iremos passar por privações. Todos iremos passar por provações e privações e sofrimentos. E pode ter certeza, um dia você vai precisar clamar a Deus. Pode ser que hoje, não. Mas um dia você irá precisar clamar a Deus. E Deus só irá atender aquele que se torna pobre. E Ele ouve, não pelos méritos do meu trabalho, não é porque eu faço, porque eu toco, porque eu celebro, porque não me dá mais o direito. Pelo contrário, Deus só me ouvirá quando eu me tornar pequeno. O que é o pobre, senão o humilde? Eu abaixo a minha cabeça. O cobrador de impostos é pecador.
sabe da sua dificuldade, que não é bem quisto na comunidade. Mas ele chega diante de Jesus do templo e fala: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Isso é fundamental. O juiz de si mesmo, ele não acha que tem erro, ele não acha que tem pecado. Porém, o pobre, ele sempre vai reconhecer. O problema de nós religiosos, que nós muito facilmente, por sermos muito igrejeiros, nós vamos chegando no nível de achar que realmente nós não temos pecado. Tanto é, quer ver? Quanto tempo você não se confessa? Peguei um bocado agora. Outra coisa, tudo bem. Quais são seus pecados? Pá, pecado aí. Tá, mas quais são? Os pecados todo mundo comete. Mas, não, a gente peca todo dia. Tá, tudo bem. Então, quais são os pecados? Os pecados, pai, todo mundo sabe aí, os mandamentos. Fala os mandamentos aí. Tá, então fala, quais são os pecados? Vai perguntando aí, que a gente vai falando, a gente vai marcando X, alguma coisa. É interessante. Nós muito facilmente achamos que nós não temos pecado. E nós justificamos pela nossa atitude. E a gente fala ainda assim: porque eu trabalho, porque eu sirvo, já estou apagando um monte de coisa. Sim, pode estar apagando um monte de pecado. A caridade de São Pedro que apaga e perdoa muitos pecados, mas não nos faz de nós mais dignos. Pesados irmãos, eu falo sempre para vocês: quanto mais próximo da luz eu estou, mais a beleza aparece, né? Mas quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu percebo a sujeira, as imperfeições. Quanto mais longe da luz eu vou estar, menos eu percebo os detalhes e as imperfeições. Por isso, estar próximo de Deus no seu serviço faz de mim reconhecer cada vez mais a minha pequenez. E quanto mais eu vou me afastando, mais eu percebo que a minha vida não tem problema algum, nem pecado. Porque eu me torno juiz de mim mesmo. E aí, quando eu quero orar e vou precisar orar, não chegará acima do teto. A pobreza nos faz colocar com atitude de humildade. Gente, eu tenho quase 15 anos de padre, mais 8 e 9 de seminário, e cada vez mais eu percebo que eu sou um nada. Um nada. Vocês podem ter referência a mim como pessoa, como cristão, misericórdia. E quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu percebo que eu estou tão longe, tão longe, tão longe. Eu já fui muito orgulhoso, gente. Eu já fui muito fariseu deste evangelho. Eu achava que na minha vida, já passei por essa fase na vida, na minha juventude, há pouco tempo atrás. Algum tempo atrás. Que isso, gente, que isso. Não queima o filme, não. Há pouco tempo atrás, eu me achava superior. E já falei para vocês sobre isso. Eu era muito pio, muito piedoso. Eu comungava, dobrava o joelho no chão, punha a bundinha, que é pequenininha, né? Punha a bundinha para cima assim e tal, e ficava dobrando. Eu tinha uma cruz desse tamanho pendurada no pescoço, pesada ainda. Era minha roupa só de religiosos e tudo mais, de imagens, e eu me achava realmente o cara. E eu confesso a vocês, chegou um ponto da minha vida que eu comecei a reparar a vida de outras pessoas. Estava no seminário na época e comecei a dizer: nossa, aquele ali está pior. E o pior de tudo, que eu ficava com raiva com Deus, porque Deus fazia nas minhas pregações, o povo gostava e tudo nas celebrações, e eu achava que Deus não poderia fazer na vida deles. E eu ficava sabendo que eles também faziam coisas boas, me davam uma raiva. E eu falava: mas Deus, por quê? Por que faz com eles, não faz, e também comigo? Comigo tem que ser mais. Foi quando eu percebi que eu estava sendo referência para mim mesmo. A minha forma de ser, de religião, de tudo, se tornou para mim o motivo. Foi quando Deus quebrou as minhas pernas todinhas. E eu fui começar a ver a minha pobreza. O cego, o pior cego é aquele que não quer ver.
Um dia me ensinaram uma oração que eu já ensinei para vocês várias vezes, essa oração, que não é fácil fazer essa oração. Não é fácil. E ela é pequena. E eu tive coragem de fazer. A oração é o seguinte: Senhor, que eu me conheça. Senhor, que eu me conheça. Foi só isso. Sabia cair do cavalo, cair da escada, tudo você pensar. Achava que era a pessoa. De repente eu comecei, Deus me deu a graça de poder ver os meus defeitos, os meus pecados. Pode parecer simples, mas não é, gente. Papa Francisco, há pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, na quaresma, fez uma oração, pedia a Deus o dom das lágrimas, que nada mais é o que do que o arrependimento. Quando eu não me arrependo dos meus pecados, porque eu não sei quais são os meus pecados, eu não tenho pecado, gente. Eu não tenho pecado. Eu sou um bom pai de família, eu trabalho, sou isso. Não tenho pecado, porque a referência quem é? Eu. Agora, quando eu olho para esse homem aqui, que para alguns, a gente prega o Cristo morto, pelo contrário, gente, toda vez que eu olho para essa cruz, ela mexe comigo. Porque eu olho para ela, mesmo nos meus 15 anos de padre e tudo mais, esse final de semana, se eu fosse contar para vocês, se eu fosse contar a vantagem, o que eu já fiz no final de semana, misericórdia. Mas eu olho para esse homem aqui e digo, que eu não sou nada. Eu não cheguei nesse nível aqui ainda. Aqui alguns veem um Cristo morto, eu vejo entrega, doação, morrer por uma causa, ir até o fim, e perdoar a todos que fizeram que ele chegasse até aqui. Eu não cheguei até aqui. E eu muito facilmente, várias vezes no dia, eu desço da cruz. Muitas vezes eu desço da cruz. E eu sei nomear, ainda alguns, eu sei nomear porque eu desço da cruz. Deus me dando a graça de poder perceber, fazer o exame da minha consciência. Anderson, está descendo da cruz, nisso. E aí eu percebo, realmente, por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe, piedade. Eu não sou nada se não fosse você. Deus não quer colocar o seu Deus Todo-Poderoso e nos colocar na miséria, não é por isso. Colocar, dizer, eu sou tal e você fica no chão. Não, mas é reconhecer que realmente nós somos pequenos. Quem nós somos, gente? Nada. Estávamos num retiro esse final de semana, um parente que estava trabalhando no encontro, um parente dele que mora em São Paulo, médico, cardiologista, 58 anos, esportista, partiu, infarto fulminante, de uma hora para outra. Somos nada, somos pó. Aquilo que temos, conhecemos, é um pouco, e não nos faz de nós maiores e melhores. Seja pobre, reconheça a sua pequenez, reconheça e se dobre. Não tem jeito, você vai ter que se dobrar, ou se vai ser nessa terra ou no inferno. Um dia todo mundo há de dobrar o joelho diante dele. E vai perceber que a grandeza é dele. E ele é tão grande, que mesmo sabendo que nós não somos nada, ele envia para nós o seu Espírito, a sua graça, dá a nós o seu alimento, o seu corpo e sangue e nos sustenta. E ainda mais, ele ouve a nossa prece. Gente, como é que eu vou pedir a Deus? Senhor, gente, não dá. Mas ele se compadece de nós e vem ao nosso socorro. Por isso, quando você fizer a sua oração, tenha humildade. Tenha humildade. Deus, porque eu, Deus? Porque eu? Porque não outro? Eu sou da igreja, da comunidade, e aqueles pobres lá, tem um monte de filho, e eu que sou rico não tenho nenhum. E eles lá com um monte de coisa, eu não tenho nada. Olha lá. Por que eu sou temente, fiel a Deus, agora o filho está com câncer, a família está doente, e aqueles preto pobre lá, tudo favelado, aquelas porcarias lá, assassino, bandido, por que não dá a doença para eles, porque a mim? E assim a gente vai começando a achar que, porque nós somos de Deus, podemos ser mais. Filho bate no peito e diz, Senhor, misericórdia e compaixão, o resto vem por acréscimo. Juventude, cresça em Deus, não estão perdendo tempo.
Vocês não estão perdendo tempo. Aproveitar a vida não é curtir o mundão de meu Deus, é saber viver. É preciso saber viver. E a vida está em Cristo. E quem não está em Cristo não tem vida, sobrevive. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.